Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Em Defesa Delas. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante, talvez você ainda não tenha ouvido falar nesse tipo de violência. É a violência vicária e também vamos falar um pouco sobre a litigância abusiva. Vem comigo que nos próximos minutos eu vou te explicar o que tudo isso significa. Vocês já entenderam que o contexto aqui do canal é o gênero feminino, mas tudo que eu falo para a mulher também serve para o homem. Então, a violência vicária ela ocorre quando o genitor ele usa dos filhos ou do sistema judiciário para atingir aquela mulher. E é a forma que restou para ele deixar ela de uma forma descontrolada e desestabilizada. E é assim que ele age, causando sofrimento e um desgaste judicial totalmente desnecessário. Mas afinal, o que é a violência vicária? Vou explicar para você entender bem direitinho o que isso significa. A violência vicária ela ocorre quando o genitor ele utiliza essa criança como um meio de continuar atingindo essa mulher. E pode envolver manipulação emocional, alienação parental, ou a criação de um ambiente hostil para essa criança quando estiver no convívio desse genitor. Imagine uma mãe que tem a guarda dessa criança e quando ela está no convívio do pai, ele faz uma confusão na mente dessa criança com mentiras, inverdades, fazendo com que de alguma forma essa criança se distancie dessa genitora. Vamos imaginar uma situação fictícia, mas bastante comum na seara familiarista. A mãe, ela teve a guarda efetivada por meio de uma conciliação ou de um acordo judicial, uma sentença judicial estabelecida pelo juízo da vara de família. E ao decorrer dos anos, ao longo dos anos, esse pai começa a querer atacar esta mãe, solicitando a guarda, julgando que ela está fazendo alienação parental com essa criança, e isso nada existe. É apenas uma forma dele estar utilizando o judiciário para desestabilizar essa mulher. Muitas vezes elas acabam cedendo aos caprichos desse homem, porque eles querem uma guarda compartilhada, muitas vezes achando que essa forma vai fazer com que eles diminuam o valor da pensão alimentícia, ou que eles diminuam o gasto, ou que é porque eles estão oferecendo alimentos e ela está gastando em benefício próprio, não está vendo um benefício para a criança. Isso acontece muito. Uns exemplos clássicos de violência vicária. A litigância abusiva nada mais é do que este sujeito utilizar do judiciário para ajuizar ações repetitivas ou que já tenham sido discutidas. E aí outra prática bastante comum também, que eu tenho visto muito no judiciário nessas causas, é que formalizado um acordo em que as partes demoram tanto para entrar naquele consenso, e aí meses depois, 2 meses depois, o sujeito entra com uma ação de revisão de alimentos, sendo que ele não pagou nem 2 meses daquele acordo que eles firmaram num desgaste entre um cede e renuncia. Isso é um exemplo típico de litigância abusiva. Então ele vem utilizando os mecanismos da justiça para poder estar atingindo a mulher, porque o filho não tem razão de ser, né? E agora é bom deixar claro sobre o impacto na vida das vítimas, isso mesmo, no plural. Não só a mulher, ela fica sujeita a essas agressões, como a criança também, que querendo ou não, ela percebe tudo isso. Por mais que a mãe ou o genitor queiram preservar, achando que está atacando só a mulher, as crianças elas percebem muito o ambiente, o contexto que elas estão inseridas. Elas sabem que por algum momento e por aquele momento elas estão servindo apenas de objeto para atingir, entristecer outra pessoa que eles amam tanto, que é a genitora. Então, assim, esses pais, eles acabam colocando essas crianças em uma situação muito desconfortável para elas, porque elas não entendem, até certo ponto, porque as duas pessoas que eles amam muito estão em pé de guerra. E ele não tem condição de discernir e definir ou limitar o amor dos dois, como um pai quer que ele faça. Então, segue aqui mais um conselho, mais um recado de que esse tipo de prática, eles só fazem com que essas crianças elas cresçam com traumas
e inseguras, dificuldade de relacionamento. E eu tenho certeza que você não quer um filho que ele esteja o tempo todo inseguro, sem saber o que fazer, na dúvida, carente. Então, chega uma hora que é preciso você revisitar as suas ações e transformar elas também. E isso não é só achismo. Os índices, eles são claros, eles mostram que mulheres e crianças vítimas da violência vicária, elas apresentam um alto índice de depressão, baixa autoestima e dificuldade de relacionamento. E como identificar e combater esse tipo de situação? Os sinais de alerta são: a criança ela começa a apresentar rejeição àquele genitor. Não quer ir, não quer estar no convívio dele, sente dificuldade. Aí são os sinais que você começa a perceber que esta criança está sofrendo com a violência vicária. Já os sinais de litigância abusiva são claros, são ações repetitivas, coisas que já foram discutidas e que eles querem que sejam rediscutidas no judiciário a fim de cansar essa mulher ao ponto dela ceder. Não, eu entrego, eu não quero mais confusão, deixa do jeito que está. Eu tive um exemplo que vivenciado por mim nesse caso, que se prolongou tanto na justiça, uma questão que ela disse: doutora, todas as vezes que eu vou e eu sei que eu vou enfrentar alguma audiência, a vontade que eu tenho é de desistir de tudo isso. E, de fato, ela assinou um termo pedindo a desistência dos processos, porque ela já não aguentava mais viver aquela incerteza e a demora do judiciário. E as medidas legais? Cabe Lei Maria da Penha nesse caso? Cabe sim. A Lei Maria da Penha, ela é uma ótima ferramenta para proteger esse tipo de violência que acaba sendo relacionada à violência psicológica. Então essa é uma das violências mais difíceis de serem comprovadas. E aí é o caso de você que está sendo vítima dessa violência vicária, começar também, a reagir. E fazer as provas, produzir as provas de uma forma que fique configurado que você está realmente sofrendo esse tipo de violência. Se você conhece alguém que está passando por isso, pela violência vicária, que você já entendeu que não é essa coisa complicada, é só um desmembramento da violência psicológica, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, talvez aí seja um alerta para ela acordar, despertar e sair dessa zona de violência. Aproveita, clica aqui, se inscreva no canal, compartilha e comenta. E lembrem-se, mulheres, respeitem os seus maridos, homens, amem suas mulheres.